Olá, eu sou a Alessandra da Fazendo Arte. Hoje eu vou fazer uma decopagem com guardanapo, como tema da semana, né? Vou estar utilizando um pincel de cabo amarelo, de cerda mais durinha. Vou estar utilizando um pincel de cerda macia, uma lixa de unha, a cola multicolagem da Acrylex e um saquinho plástico, daqueles tipo saquinho de freezer mesmo. Pra gente estar fazendo a decopagem com guardanapo, a gente precisa de uma peça, o fundo dela clarinho, de preferência, para não dar interferência da cor do MDF no guardanapo, já que eu vou usar um guardanapo muito claro, que tem umas partes em branco. Então, é interessante eu estar deixando sempre o fundo claro. Para tirar a película do guardanapo, a gente vai usar só a película do desenho. Então, eu vou abrir aqui, para estar utilizando, né, para ficar mais fácil pra gente tá tirando a película, eu ponho um pouquinho da cola no meu dedo, no indicador e no dedão, e vou fazendo assim pra ele ficar grudentinho. Vou abrir o guardanapo. Abri o guardanapo. E aqui, ó, eu vou vir e vou tirar as películas. Com facilidade, por causa da colinha que tá no meu dedo. Vou tirar as duas películas brancas, temos duas películas brancas aqui. Vou tirar e vou descartar ela. Vou usar só a película do desenho mesmo. Vou dar uma centralizada aqui no meu desenho, na minha figura. Sempre observando se a peça tá do lado certo, tá, pessoal? Aqui no caso que eu tô fazendo, ela é uma maleta. Então, ó, o fecho dela vai ficar pra cima, tá? A parte arredondada fica pra cima. Vou posicionar aqui o guardanapo, pra ver mais ou menos onde eu quero. Eu visualizei aqui, ó. Vou passar a mão aqui só pra fazer um vinco no guardanapo, pra não me perder na hora de colar. Tá? Aqui eu vou deixar rente e vou fazer um vinco aqui na lateral também. Ó, o guardanapo ele fica com um vinco aqui onde eu quero. Vou estar aplicando a cola multicolagem com o pincel de cabo amarelo. Vou colocar um pouquinho da multicolagem. Vou estar passando com o pincel de cabo amarelo. Geralmente, eu coloco um pouquinho a mais. Se precisar, eu tiro o excesso, tá? Vou passar bem uniforme aqui na peça. Ó, eu passei um pouquinho a mais. Vou observar aqui nas laterais para tirar o excesso. Eu abro aqui, ó, para devolver o gelzinho aqui dentro. Tiro o excesso com o pincel. E para não ter excesso nenhum mesmo, eu vou tirar o excesso aqui, ó, com o rolinho. Tiro o excesso com o rolinho. Rolinho mais sequinho. Pegar um rolinho mais sequinho, que ele tava um pouquinho úmido. Ó, tirar o excesso com o rolinho seco. Tirei o excesso da cola, eu dou uma olhadinha contra a luz pra ver se pegou em tudo, tá? Eu sempre gosto de olhar contra a luz pra ver se pegou em tudo, se não faltou em lugarzinho nenhum. E aí, a gente vai posicionar o guardanapo. Lembra aquele vinco que eu fiz lá em cima? Então, eu vou colocar ele aqui. Vou posicionar. Passo a mão bem de leve em cima. Dou uma tensão aqui, ó, na marca
onde fica a dobra do guardanapo. E bem suave com a mão. Agora, lembra do saquinho que eu falei? Aquele saquinho bem fininho? Eu vou colocar em cima do guardanapo, em cima da minha peça. E o saquinho, ele tem que correr um por cima do outro, ó. Então, eu coloco ele dobradinho mesmo. E ele vai correr um por cima do outro. E eu vou passando bem a mão em cima. Passo em toda a partezinha aqui, principalmente dessa parte que tem as bolinhas das pregas do guardanapo para prender uma folhinha na outra. Eu vou passar bem em cima dele. Conforme eu vou passando, ó, ele vai baixando. Tá? Não precisa ter medo, não é tão delicado essa parte como a gente acha. Então, vamos com o saquinho aqui em cima e fazendo bem, com bastante atenção para não correr risco do guardanapo quebrar, rasgar. Tá? Passei bem aqui, bem no cantinho. Ó, ele baixou bem. Passo bem a mão aqui em cima. Pra tirar o excesso das laterais, eu vou usar a lixinha de unha, tá? Então, ó, passa a lixinha de unha na diagonal, não pode passar muito deitada, nem muito pra lateral aqui, bem na diagonal mesmo. E o interessante é a gente passar a lixa até cortar. Então, se tá na dúvida, passa a lixa mais um pouquinho pra cortar. Ó, ele sai bem fácil. Sai bem fácil aqui. Não puxa, porque se puxar, o guardanapo ele é muito delicado e aí ele vai rasgar, tá? Vou tirando aqui o excesso. Na parte arredondada, do mesmo jeitinho. Vou passar a lixa na diagonal e ele vai cortando com bastante facilidade. Esse guardanapo aqui, eu já tinha usado um pedacinho dele aqui no canto, gente. Então, a gente vai fazer uma montagem aqui pra tá suprindo essa falta do guardanapo no cantinho. Ok, terminei aqui de tirar. Agora, eu vou ver a melhor parte aqui, ó, pra tá colocando pra preencher esse espaço vazio. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu venho desfiando o guardanapo. Pode desfiar ele um pouquinho maior, pra dar cobertura bem legal ali no cantinho. Mesma coisa se acontecer de rasgar, às vezes a gente vai passar o verniz, a própria cola por cima, e aí a gente acaba rasgando, acaba acontecendo algum acidente aqui com o guardanapo. Então, a mesma coisa, a gente vem rasgando ele, e aí a gente vai aplicar. Ó, eu vou aplicar aqui, ó, essas flores aqui na borda. Tá? O que que eu faço aqui, ó? Eu seguro ele aqui na pontinha, vou passar cola de novo, né? A multicolagem. Deixa eu pegar um pratinho aqui. Vou com pincel macio agora, tá? Então, eu pego aqui com pincel macio, porque eu vou aplicar em cima do guardanapo que já tá colado. Passei aqui nessa parte. E vou aplicar aqui, ó. E aí, vocês podem ir compondo, ó. A parte que eu rasguei, tinha uma parte do arabesco aqui. Então, a gente pode compor o guardanapo de novo. Vou, ó, passar a própria cola aqui por cima. Vou tirar o excesso aqui do guardanapo, aqui no cantinho.
Tirei o excesso. Ó, ficou bem disfarçado, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a própria cola por cima. Porque se eu passar direto o verniz vai umedecer muito o papel e corre risco de papel rasgar, do guardanapo rasgar. Então, ó, a gente vem com cuidado, dando pinceladas mais curtas. E vamos pintar. Vamos envernizar toda essa parte aqui, onde a gente aplicou o guardanapo. Ó, eu passei um pouquinho em excesso, e aí eu venho tirando o excesso com cuidado. Tem que ser com o pincel de cerda macia, tá? Se for com pincel de cabo amarelo, ele vai rasgar o meu guardanapo. E assim, essa cola é bem legal, porque ela não fica excesso, ela é uma cola fina. Ela é um gelzinho bem fininho pra decopagem. Olha que bonito que ficou. Bom, essa foi a técnica da semana, decopagem com guardanapo. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá no Instagram, Arte Café 71, e no Facebook, Fazendo Arte e Artesanatos. Um beijo, pessoal, até a próxima!